Olá, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a doutora Stephanie Ortiz, eu sou neuropediatra. Aqui nesse canal a gente conversa sobre crianças, sobre desenvolvimento infantil, autismo, TDAH, TOD, atraso na fala. Tudo que eu posso vir trazer para vocês entendam melhor o filho de vocês, eu vou trazer aqui nesse canal. Hoje, especificamente, a gente vai conversar sobre o CID-11 no autismo e o que vocês podem esperar desse vídeo. A gente vai conversar sobre qual é a importância do CID-11, por que eu preciso desse CID-11, quais são as questões que não tem mais no CID-10, que agora tem no CID-11 e vice-versa, e qual é o número do CID-11. Eu vou especificar para vocês aqui quais foram as mudanças para que vocês entendam melhor. E também a gente vai conversar sobre quem é que pode dar o CID, né? Quem é que pode dar o diagnóstico de autismo para a sua criança. Vou explicar um pouquinho melhor sobre isso agora também. Aqui a gente não vai conversar sobre o que é o CID. A resposta para o que é o CID está em outro vídeo que eu sugiro que vocês até assistam antes desse. Então, assim, dá uma pausa aqui e volta lá no outro vídeo, depois tu volta para entender melhor tudo sobre o CID. Começando então com essa grande questão que muitas das pessoas ficam em dúvidas: quem é que pode dar o CID? Quem é que dá o diagnóstico, enfim, da minha criança? Quem eu tenho que procurar para fazer isso? Meus amores, prestem atenção aqui. Todo médico, todo e qualquer médico, independente da especialidade dele, pode fazer isso por você, tá? Quem são eles então que vocês têm mais acesso? O médico lá do postinho, o médico de família e comunidade, o médico clínico geral, o pediatra e também o neuropediatra e o psiquiatra infantil. Ah, doutora, mas eu fui no meu pediatra, ele me desacreditou, disse que eu estava criando coisas, que era coisa da minha cabeça, que eu sou muito ansiosa. Infelizmente, sim, tá? Infelizmente, sim, a gente sabe dessa realidade, muitos profissionais da saúde, tanto do posto de saúde, o médico geral, o pediatra, que é o que vocês têm mais contato, muitas vezes desacreditam isso de vocês. Mas eu quero trazer aqui um alerta para todas as mães, todas vocês que estão me ouvindo hoje. Todos vocês sabiam, aqui dentro, eu sei que sim, que tinha alguma coisa acontecendo, que tem alguma coisa acontecendo. Então eu digo pra vocês assim, não parem, não se desacreditem, não pensem que vocês estão loucas. Se vocês estão sentindo que tem alguma coisa acontecendo aqui, é porque realmente tem alguma coisa. Então, se esse profissional não conseguiu te ajudar, não desiste, vai, busca outro, conversa com outro. E de preferência, sim, gente, de preferência quem entende sobre o autismo, quem já mostrou, quem é que sabe, que é especializado em autismo, em desenvolvimento infantil, tá? Então busca diretamente essa pessoa. Quem naturalmente são essas pessoas? Normalmente é o neuropediatra, tá? Normalmente é ele. Então assim, antes de escolher o médico, vê se ele sabe sobre esse transtorno. Vê se ele entende sobre autismo, vê se ele entende sobre atrasos, vê se ele entende sobre isso, para vocês não perderem tempo. Porque a gente sabe sim que tempo é neurônio. O quanto antes a gente conseguir, então, esse diagnóstico, esse tratamento melhor para aquela criança. E aí entra a outra pergunta. Qual é a importância da gente ter esse CID, de ter esse diagnóstico? É essa, tá? É o tratamento. É o tratamento correto. As terapias que a criança precisa, na quantidade que ela precisa, os profissionais que ela precisa envolver no tratamento. Então, realmente, quanto antes a gente consegue esse CID, o quanto antes a gente tem esse papel mostrando quais são as horas, quem são que a gente precisa envolver, a gente consegue, então, pedir para o plano de saúde, para o SUS ou de forma particular, tá? Então, essa é a importância. Agora a gente vai falar sobre qual é o código por CID-11 na criança que tem o autismo. Então, meus amores, o código é 6A02. O que o 6A02 quer nos dizer? Quando está escrito lá no laudo CID-11 6A02, está escrito transtorno do espectro autista. Isso já é um diagnóstico, tá? Então tem lá esse número e o carimbo do médico já quer dizer que a criança tem um autismo. Porém, existem mais duas situações que a gente precisa observar e diagnosticar nessa criança para delimitar. O que seria delimitar? É o que vem depois do ponto. Então, vai vir o 6A02 ponto alguma coisa. Quais são essas situações? São duas. É deficiência intelectual, sim ou não.
e linguagem funcional, prejudicada ou não. Então, a partir daí, a gente vai ter que identificar na criança e colocar ela no ponto alguma coisa. Aqui no ladinho, eu vou colocar cada uma delas para vocês anotarem, para vocês terem visualmente melhor para entender qual que é cada uma e eu vou explicar. Antes de explicar cada uma delas, eu quero explicar um ponto aqui que é bem importante. É sobre a deficiência intelectual ou não, porque agora nós temos que colocar dentro desse CID-11. Meus amores, crianças abaixo de 5 ou 6 anos, ou seja, crianças que não estão ainda na idade escolar, a gente tem muita dificuldade de identificar a deficiência intelectual, tá? Então, é muito difícil a gente identificar deficiência intelectual em crianças menores de 5, 6 anos de idade. É muito mais fácil e mais certeiro a gente conseguir fazer isso a partir dessa idade. Então, realmente, ficou mais difícil a gente colocar nesses pontos, mas também a gente tem letras. As letras que a gente pode usar no momento em que ainda não tiver essa certeza, que eu vou colocar aqui também para vocês. Então, vamos lá para o CID-11, 6A02. Agora é transtorno do espectro autista. Antigamente era só autismo infantil, autismo atípico. Não é mais assim, o que melhorou muito, né? Melhorou muito porque sabemos que o espectro ele é muito amplo. Nenhum autista vai ser igual. Todo autista é diferente, cada um do seu jeitinho. Então, assim, sabemos agora e temos agora, então, a maioria deles contemplada nessa situação, porque estamos falando de um espectro, não necessariamente de algo fechado, numa realidade fechada, o que foi muito bom. Então, todos vão ser 6A02. Agora eu vou ler cada um para vocês. O 6A02.0 vai ser transtorno do espectro autista sem deficiência intelectual e com comprometimento leve ou ausente da linguagem funcional. O 6A02.1 vai ser transtorno do espectro autista com deficiência intelectual e com comprometimento da linguagem funcional prejudicada. Então, percebam, do 0 para o 1 mudou o quê? Se tem ou se não tem deficiência intelectual, né? E se tem ou não a linguagem funcional prejudicada. Todos eles vão seguir assim, todos vão ser transtorno do espectro autista e delimitando qual é a situação da deficiência intelectual e da linguagem. Agora eu só vou ler o ponto e qual é a deficiência, tá bom? Vamos lá. O ponto 2 vai ser sem deficiência intelectual e com linguagem prejudicada. O ponto 3, com deficiência intelectual e com linguagem funcional prejudicada. O ponto 4 vai ser sem deficiência intelectual e com ausência de linguagem funcional. O ponto 5 vai ser com deficiência intelectual e com ausência de linguagem funcional. Gente, esses são os pontos com números. Agora a gente tem mais duas situações que vão englobar os outros casos do transtorno do espectro autista que não se encaixam nesses da deficiência intelectual e da linguagem, que são letras, são duas letras. A ponto Y é outro transtorno do espectro autista especificado e a ponto Z, transtorno do espectro autista não especificado. Então, não temos mais igual no CID-10 a síndrome de Asperger, o autismo infantil e o autismo atípico. Agora a gente tem que avaliar essa criança e após avaliar ela como um todo, a gente vai ter que classificar nesses outros CIDs que eu coloquei aqui. Então, normalmente uma criança que a gente tem uma dificuldade muito grande de identificar se tem ou não tem deficiência intelectual, a gente pode usar as letrinhas Y e Z. Mas o ideal é que com o tempo a gente consiga, continue o acompanhamento dessa criança e avalie, consiga identificar para colocar ela nos pontos números, tá? Isso é bem importante. Quero trazer aqui para vocês e salientar a importância de a gente ainda ter um acompanhamento com o médico de vocês, o médico que é especialista em autismo. Por quê? Porque, meus amores, não necessariamente que o CID vai mudar, porque o transtorno de espectro autista a gente sabe que é para sempre. Porém, o tratamento, aquilo que a gente vai escrever no laudo para vocês, ele vai mudar.
tá? Ele vai mudar conforme o desenvolvimento da criança. Aquela criança que tem algumas necessidades, depois de 3 meses, 6 meses, ela não tem mais as mesmas necessidades. Talvez a gente precise modificar as horas, modificar os terapeutas, modificar alguma coisa no tratamento em que essa criança esteja precisando mais ou precisando menos. E é importante que a gente venha reajustando e acompanhando isso, tá? Para não ter sobrecarga da criança e para que ela também não se perca no tratamento. É importante que tenha alguém olhando e orientando esse tratamento de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu expliquei aqui no vídeo, ou se quiserem mais algum assunto sobre autismo ou desenvolvimento ou qualquer outra coisa, coloca nos comentários aqui abaixo. O próximo vídeo vai ser sobre o CID-10. O que tem no CID-10 e por que a gente ainda está usando ele. Muitas pessoas ainda têm esse CID no laudo, não tem o CID-11, então eu acho que é importante a gente conversar sobre ele. Então, quero avisar vocês também que ali no Instagram, vou deixar o IG aqui, a gente sempre está conversando, sempre trazendo coisas novas para vocês, sempre tem caixinha de perguntas para a gente também tá entendendo o que vocês estão precisando e ajudando de forma mais assertiva. E também a gente tem o nosso canal do Telegram, que eu vou deixar tudo ali embaixo para vocês seguirem no link e entrarem também. Meus amores, beijos! Espero estar conseguindo ajudar vocês nessa caminhada.